Patrícia, importantíssimo você estar aqui. Tá, conteúdo de uma aula que você faltou. Vamos lá, já já a gente vai começar, esperando aí o pessoal começar a chegar, o pessoal do terceiro período, aula pesada hoje, hein? Vamos ter uma aulinha muito boa hoje. Especialmente porque o assunto que a gente estava vendo na última aula eu disse que era difícil. Não menti não, né? Quem já tentou estudar aí o assunto viu que não é nada fácil. Não sei se alguém já começou a tentar dar uma olhadinha aí, né? Tô só aqui, pessoal, esperando o pessoal chegar, porque nós estamos aí ao redor de 12 pessoas e eu tenho que fazer a chamada, né? Então, para fazer a chamada tem que estar pelo menos assim acima de 30, né? Para poder eu fazer a chamada, para não dar falta em todo mundo aí. Convidem aí o pessoal do terceiro período noturno aí para entrar, por favor. O pessoal do terceiro período tá matando aula, hein? Terceiro período matando aula. Ó, segundo período assistiu a aula, a sala quase toda. Que vergonha, hein? Gostei de ver não isso aí, hein? Não gostei terceiro período. Não tô gostando disso aí, hein? Não tô gostando. Vou começar a fazer a chamada e o pessoal não tá aqui. Como é que pode um negócio desse? Eu marquei com antecedência. A aula é a aula. Hoje era pra gente estar tendo aula. Hoje era pra gente estar tendo aula. Eu tô aqui à disposição da Nassau, entendeu? Hoje, nossa aula era, na realidade, nossa aula era, ainda tô dando uma colher de chá, uma horinha de aula só. Nossa aula era para ter começado 7h20 até as 9h50, né? Ó o senhor Eriton aí. Senhor Eriton, bora lá chamar o povo, senhor Eriton aí, para poder entrar, pra gente começar a aula, né? Tô aqui enrolando e eu não gosto de enrolar. Não, eu sei, Bruna, verdade, eu reconheço que você estava desde a outra aula. Eu tô só observando aqui quem está entrando. Só observando, é verdade, que bom. É bom que aproveitou para revisar um pouquinho do assunto que a gente viu no semestre passado, né? E eu... Pois é, Mila, o que aconteceu? A aula lá acabou se prolongando muito, né? Assim, se estendendo. Eu estava com a programação de mais ou menos uns 50 minutos de aula, mas acabou se estendendo muito. Olha aí a Andressa que estava matando aula, rapaz. O que você estava fazendo, Andressa? É horário da nossa aula agora aqui, entendeu? Não então não posso nem usar o detonando que é do Emerson, né? Aí o Emerson aí vai mandar eu criar um novo aí pra mim, né? Muito boas as aulas do Emerson. Legal, eu gosto também. Poxa, cadê o pessoal, hein? Cadê o pessoal? Cadê o terceirão, rapaz? Terceirão, cadê? Terceirão que era pra ser a primeira turma da Nassau. Decepcionando, hein? Ó, seguinte. Vou começar. Eu vou começar aqui a. Eu vou começar a aula, gente, do terceiro período. E antes, assim. Antes da gente começar, eu vou só fazer alguns esclarecimentos como é que a gente vai trabalhar, tá certo? Olha, vocês observaram que a aula da semana passada, assim, nós tivemos uma aula longa, 7h20 às 10, né? Foi uma aula bem extensa. E a gente trabalhou um assunto que, assim, no meu modo de ver, para quem está aprendendo, ele é um dos assuntos mais complicados dessa parte do direito constitucional. Porque, na realidade, a complicação é mais pelo volume de detalhes, né, que tem. Só por isso. Porque depois que você aprende, fica muito fácil de você visualizar. Eu confesso a vocês que, assim, quando eu fui ensinar direito constitucional, eu comecei ensinando aquela parte da teoria da Constituição, aquela parte inicial. E quando me convidaram para dar aula sobre esse assunto, eu não gostava.
eu não gostava de ensinar esse assunto não, sabe? Porque eu ficava pensando como é que eu poderia facilitar esse assunto, porque até eu achava complicado, né? Até eu achava complicado. Eu não menti quando eu falei para vocês na sala que eu fui aprender isso aí depois de graduado, né? Porque realmente algumas complicações e a coisa acaba passando, né? E eu estou fazendo essas observações porque a gente vai proceder da seguinte forma, tá? Hoje eu vou fazer uma análise passo a passo do que a gente estudou até aqui, tá? Uma análise passo a passo do que a gente estudou aqui a respeito de federação. E eu quero que vocês observem o seguinte: quem tiver feito anotações, vindo todas as aulas, compare de repente com esse esqueleto que a gente vai analisar aqui, tá? Porque assim, talvez se a gente tiver... Porque eu concluí a parte de autonomia com vocês na última aula, eu concluí, tá? Mas talvez se eu tivesse ido, se a gente tivesse conseguido ter um encontro hoje, né, por força da questão da proibição, do coronavírus, da suspensão da aula, eu ia começar um assunto novo com vocês, que era a intervenção federal, que é a última parte que tem nessa questão da autonomia dos entes, né? Até porque a intervenção federal ela rompe com a questão da autonomia dos entes, ela é uma situação excepcional. E aí a minha ideia já seria iniciar esse assunto hoje com vocês e estudar administração pública, que é o artigo 37, que está no nosso programa também. É estranho porque normalmente isso é visto em direito administrativo, mas no programa de vocês está junto com o direito constitucional, não tem problema nenhum. A gente vai estudar. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma pincelada desses assuntos que nós estudamos, tá? E aí, se tiver ficado alguma dúvida, pessoal, porque eu até disse, olha, esse assunto é complicado mesmo, a gente, poxa, precisa ter uma atençãozinha a mais. Se tiver ficado alguma dúvida, esse é o momento aqui até pra gente falar, né? Até pra gente rediscutir essa questão. E também eu vou aproveitar, né, assim, na esteira da análise, eu vou aproveitar para contar alguns casos jurisprudenciais para vocês a respeito do assunto que a gente está estudando, desse assunto da autonomia dos entes, algumas decisões do STF, sobretudo envolvendo violação de competência, tá certo? Então, eu queria pedir duas coisas para que a gente tenha êxito. Vou pedir para vocês, vocês peguem as anotações do que foi da última aula, até porque também o que eu vou falar você pode de repente até complementar a tua anotação, de temas que a gente tratou na última aula, né? Você pode complementar a anotação e aí complementar essa anotação com a Constituição do lado. É interessante que vocês visualizem a legislação, porque eu vou tá tocando nos artigos, né? E você vai batendo o olho nos artigos aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, ó. Nós começamos o estudo da federação, desde as primeiras aulas eu trouxe para vocês o seguinte: antes da gente estudar a Federação Brasileira propriamente dita, vamos entender como foi que surgiu a federação. Essa foi a primeira proposta que eu fiz, né? E aí a análise compreendeu até uma dinâmica de ciência política, porque era analisar as formas de Estado que existiam, né? Ou as formas de Estado tradicionais, o Estado unitário, o Estado federal, a confederação, dentro de uma perspectiva tricotômica, né, das formas de Estado. Então você tinha o Estado unitário, ou o Estado simples, que é a primeira forma de organização, que é aquele Estado que se caracteriza pela ausência de distribuição geográfica do poder político, e você tinha também já aí a federação, né, que é a antítese, o contrário. É aquela forma de Estado onde há uma distribuição geográfica do poder político, onde você tem ente dotado de soberania e ente dotado de autonomia. Estou falando rápido, assim, não esqueça, porque isso já foi assunto visto, tá? Eu só estou fazendo aqui uma recapitulação da abordagem que nós já tivemos, tá bom? Então vamos lá. Aí eu fiz um questionamento, aí a gente mostrou para vocês a origem da Federação Brasileira e a origem da Federação Americana, que foram origens bem distintas, né? Eu comentei que os Estados Unidos, eles partem de uma confederação para uma federação.
Quando eles ficam independentes da Inglaterra em 4 de julho de 1776, cada estado é um estado soberano, cada estado tem sua própria constituição, cada estado é um estado dotado de soberania, dotado de autonomia, tá certo? Então, a ideia é o seguinte, esses estados resolvem elaborar uma constituição para si, ok? Uma única constituição, se tornar um único país. Então eles passam de confederação para federação. E o caso brasileiro? O Brasil era um estado unitário. No Império, nós éramos um estado unitário. A Constituição de 1824 deu ao Brasil uma feição de estado unitário. No Brasil nós não tínhamos estados membros. Nós tínhamos o que no Brasil? Nós tínhamos províncias. Lembram? Tudo dependia das ordens do poder central. Tá? Todas as ordens emanavam lá do Rio de Janeiro, do poder central. Então não tinha distribuição geográfica do poder político. E aí nós passamos por essa fase. O federalismo, só comparando um com o outro, né? O federalismo norte-americano sai de uma confederação, se transforma numa federação. Essa mudança, dessa forma que se dá de confederação para federação, nós chamamos esse federalismo de um federalismo centrípeto. Tá? Ou também, esse federalismo centrípeto é chamado de um federalismo por agregação, que vem da periferia dos estados que já eram soberanos para se tornar um estado central, um único estado. Esse é o federalismo por agregação. O caso brasileiro, né, nós saímos de um estado unitário para um estado federal. Tá? Estado unitário, estado federal. E a essa forma nós vamos chamar de federalismo centrífugo, que é aquele em que esse ente central ele se segrega, tá, em prol de entes dotados de autonomia. Daí o nome federalismo, também conhecido por federalismo de segregação. Aí, nós tivemos uma aula em que a gente discutiu o artigo 18 da Constituição. Lembra do artigo 18 da Constituição? A organização política administrativa da República Federativa do Brasil é formada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. A gente passou a estudar o artigo 18. O artigo 18 toca Brasília, né? Brasília é a capital federal, e aí eu mostrei para vocês, expliquei que o Distrito Federal não pode se dividir em municípios, o que ele tem são centros administrativos, é na expressão de José Afonso da Silva, uma civitas civitatis, centro administrativo, polo irradiador de decisões. Falei para vocês, fiz uma longa digressão acerca dos territórios federais, que é o parágrafo 2º. Esses territórios, eles não são entes autônomos. O próprio artigo 2º, o próprio parágrafo 2º já diz que os territórios integram a União, tá certo? Eles integram a União, portanto, eles acabam sendo administrados ali pela União. É o próprio presidente da República que indica o governador do território, com aprovação pelo Senado Federal, né? Então, você tem o seguinte, você tem essa parte dos territórios, aí nós discutimos como era o processo de criação dos Estados-membros na Federação Brasileira, que é o 18, parágrafo 3º, qual é o procedimento para criar Estados, através de tanto criação de Estados, quanto a transformação de territórios em Estados. Lembrando que atualmente inexistem territórios federais no Brasil. Os últimos territórios, Território Federal de Roraima e Território Federal de Amapá, a Constituição de 88 transformou em Estados, está lá no ADCT, artigo 13, do ADCT, do Ato de Disposição Constitucional Transitória. E a ilha de Fernando de Noronha, que tinha um status de território federal, foi reincorporada ao estado de Pernambuco, tá certo? Ela integra, portanto, ao estado de Pernambuco, é administrada pelo estado de Pernambuco, tá? Então, atualmente não existem territórios, mas podem existir. Os estados, eles podem se transformar em novos estados e até em novos territórios. Para isso é necessário, né, uma lei complementar federal, é necessário, coisa que nós discutimos em sala de aula, é necessário o plebiscito com a população diretamente interessada, não esquecer aquilo que eu expliquei para vocês, que é tão importante. O que é população diretamente interessada? Nós temos 3 correntes para dizer o que é a população diretamente interessada. E aí nós discutimos a questão da criação dos municípios, que é um problema, né? Criar um município é um problema, porque embora nós tenhamos a previsão constitucional para a criação dos municípios, esbarramos naquele problema que os municípios serão criados por lei estadual, né, em período determinado por lei complementar federal.
Portanto, uma norma de eficácia limitada que até hoje não foi editada pelo Congresso Nacional, né? Não foi editada pelo Congresso Nacional, a norma alusiva, né? A lei complementar, que determina o período de criação, não foi criada. E isso acaba sendo um problema, porque com base no princípio da presunção de constitucionalidade de leis, muitos municípios foram criados no Brasil, de forma até irregular, né? Eu até comentei casos com vocês, comentei o caso do município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, né? Que chegou até o Supremo Tribunal Federal. A doutrina constitucional vai até chamar esses municípios que criaram sem poder ter sido criados de municípios putativos, né? O pessoal lá do direito penal vai ouvir falar da legítima defesa putativa. O que é putativo, que é vem de imaginado, imaginativa, né? Ou seja, um município que se imagina existir, mas que na realidade ele não poderia ser criado. Daí alguns autores até utilizaram essa expressão, município putativo, tá? Imaginário, que não poderia ser criado em período defeso, né? Em período não autorizado por lei complementar. Então, nós temos esse ponto aí que é importante. E depois disso aí, pessoal, o que foi que nós começamos a estudar? Nós começamos a estudar, e aí esse talvez seja a parte do assunto que tenha maior rigor de detalhes, que é a questão da autonomia dos entes federativos, né? Você estuda a autonomia propriamente dita, a primeira coisa que eu discuti com vocês, o que é autonomia? Quando eu digo que um ente tem autonomia, por que ele tem ente? Por que ele tem autonomia? O que é autonomia? Autonomia é a capacidade que os entes têm de desenvolver suas atividades, que atividades administrativas e legislativas, dentro de limites previamente circunscritos pelo ente soberano. Tá? Então, a partir do momento que ele pode desenvolver competências administrativas e competências legislativas, nós estamos dizendo que esse ente ele é autônomo, ele consegue se autodeterminar. Mas para que um ente federativo desses seja autônomo, tá? Seja dotado de autonomia, vai dizer a doutrina constitucional que é necessário que essa autonomia esteja elencada dentro de uma tríplice capacidade. Que tríplice capacidade é essa? É a forma como essa autonomia se manifesta. E aí, para isso, você vai ter, né, para essa manifestação de autonomia, você vai ter a auto-organização, o autogoverno e a auto-administração. Se o ente federativo tiver essa tríplice capacidade, bom, ele é dotado de autonomia. Então vamos ver cada ente, tá? Cada ente, se ele tem auto-organização, vamos ver. A União tem auto-organização? Tem, não tem? Por quê? Porque você tem a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil é a mesma Constituição da União. Então, a União, ela se rege pela Constituição Federal e pelas leis federais. Porque a auto-organização, o que é a auto-organização? É a possibilidade que os entes têm de se autonormatizarem, tá? Se organizarem através de suas próprias legislações. Então, a União tem autonormatização. Tem, porque tem a Constituição Federal e as leis federais, que ela se rege, tá bom? E os estados? Os estados, eles vão ter auto-organização? Vão, e é fácil de visualizar. Quem está com a Constituição ao lado, põe no artigo 25 aí, tá? Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições estaduais e leis estaduais, observados os limites impostos pela Constituição. Pronto. Diante disso, você verifica que o estado se organiza e rege pela Constituição estadual. Os 26 estados têm sua Constituição estadual. O DF, pela sua particularidade, peculiaridade, o Distrito Federal, ele vai ter lei orgânica, né? E se você olhar o artigo 32, você vai ver que o Distrito Federal tem lá a sua lei orgânica. Então ele se rege pela sua lei orgânica e leis distritais. Então ele, DF, também tem auto-organização. E os municípios também têm, tá? Os municípios também têm auto-organização. Como é que a gente vê isso? No 29. Né? O 29 está dizendo que os municípios se organizam, se regem-se pelas suas leis, pela sua lei orgânica e pelas suas leis municipais. Também ele, município, vai ter a sua auto-organização. Bom, o segundo passo, autogoverno. Tá? O que é autogoverno? Autogoverno, pessoal, diz respeito ao exercício dos poderes legislativo, executivo e judiciário. E aí, os entes vão ter autogoverno? A União tem? Tem. Quando você olha logo o artigo 2º, né, já fica fácil.
você observa lá, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Tá fácil, tá? Quando você vai para os Estados membros da Federação, será que os Estados membros da Federação também vão ter poder Executivo, Legislativo e Judiciário? Também. E fica fácil de você observar. Quem está com a Constituição aí, né, você já observa que o artigo 27 vai falar do poder executivo dos municípios, o 28 vai falar da Assembleia dos Deputados, fala do Legislativo, e o 125 fala do poder judiciário no âmbito dos estados. Então, tá lá, Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito dos estados. E os municípios? Os municípios têm uma peculiaridade, uma particularidade que a gente tem que observar. Tá? Quando você quer ver o poder executivo do município, também tá fácil. Você vai no 29, né, que você enxerga. Quando você quer ver o legislativo, você vai no 29A, que tem toda a distribuição, tá, da vereança, dos vereadores, e você também consegue visualizar ali o poder legislativo. Tá? Isso aí, Mila, você já antecipou, muito bem. Agora, os municípios têm uma peculiaridade, que é a questão do poder judiciário. Né? Os municípios não têm poder judiciário, tá certo? Não tem poder judiciário. Você não vai encontrar a figura do juiz de direito do município, juiz de direito municipal, tá? Não há. O que há? É o juiz de direito estadual, né? Então como é que isso vai funcionar? Alguns autores vão dizer assim, olha, por que os municípios não têm poder judiciário? Por que os municípios não elegem senadores? Tá? Lembra, cada estado não elege 3 senadores, que é justamente para mostrar a ortodoxia da federação, a igualdade entre os membros da federação, mas os municípios não elegem representantes para a Câmara Alta. Então, alguns autores vão dizer o seguinte, olha, isso faz com que o município, tá, ele até seja ente, mas ele não seja autônomo. Tá? Ele não pode ter autonomia, porque ele não tem com perfeição ali desenhada a tríplice capacidade. Né? Isso é posicionamento de alguns autores, mas assim, majoritariamente, o que vai preponderar e o que vai pesar nessa construção é o seguinte, que isso, na realidade, vai ser uma exceção ao federalismo brasileiro e à questão dos municípios brasileiros, tá certo? Por quê? Porque dentro da própria edificação dos municípios enquanto ente, o próprio Paulo Bonavides vai dizer que o município é ente, mas ele tem um caráter sui generis, né? Ele é aquele ente bem peculiar. Né? Por que isso, gente? Porque no federalismo clássico, quando eu falo federalismo clássico, eu estou remetendo ao federalismo norte-americano. Lá, os municípios não são entes dotados de autonomia. Os municípios integram os estados, são chamados de condados, integram os estados. Lá no federalismo clássico americano, né? Primeira matriz federalista, você tem como entes autônomos a União e os Estados. É assim que funciona a Federação Americana. Ou seja, Estados Unidos da América do Norte é o ente soberano, tá? A União e os Estados, os entes autônomos. Lá é assim. Tá? No nosso caso, República Federativa do Brasil, ente soberano. Tá? União, Estados, DF e municípios, entes autônomos. É o artigo 18 da Constituição. Puro, limpo e seco. Tá bom? Mas, no caso do Poder Judiciário, olha que interessante. Tá, os municípios não têm um Poder Judiciário organizado. Mas a pergunta é a seguinte. O fato deles não terem faz com que o Judiciário não alcance os municípios. Não existe a figura da comarca, que nada mais é que um município com jurisdição, um município jurisdicionado. Então, em que pese os municípios não têm o Poder Judiciário, esse Poder Judiciário alcança, pega os municípios. O que não vai desvirtuar essa questão da autonomia, que é o que pesa na doutrina constitucional em sua maioria, tá bom? Bom, pessoal, só que nesse assunto, a coisa começa a esquentar, a coisa começa a ficar assim, um pouquinho mais complicada quando a gente vai falar da autoadministração, né? O que é a autoadministração? A autoadministração diz respeito ao exercício de competências administrativas, legislativas e tributárias dos entes. Olha só. Né? Ou seja, os entes eles vão ter competências administrativas, que são aqueles assuntos da sua competência, assuntos pelos quais eles vão estar envolvidos em políticas públicas, que eles vão administrar, e eles vão ter aqueles assuntos em que eles vão legislar acerca daqueles temas, que é a competência legislativa. Então,
Para esse assunto de competência, né, que são as faculdades juridicamente atribuídas aos entes para a tomada de decisões, tá certo? Então, sobre essa temática, você vai ter que analisar essa temática à luz das técnicas de repartição de competência. E aí é onde eu sinto, mais de 10 anos dando aula de direito constitucional, que é onde o pessoal mais encontra dificuldade, as técnicas de repartição de competência. Nós temos duas técnicas de repartição de competência. Duas. Nós temos a técnica de repartição horizontal de competência e a repartição vertical. Qual a diferença? A técnica de repartição horizontal é uma técnica que foi trazida pela Constituição norte-americana. O Brasil tem? Tem. O Brasil adota a técnica de repartição horizontal, gente, desde a Constituição de 1891. Desde a Constituição de 1891 que nós temos a técnica de repartição horizontal. O que ela caracteriza? Como é que a gente enxerga essa repartição horizontal? Ela é uma competência estanque, fechada. O que eu quero dizer com isso? Ela é estanque, fechada, porque cada ente está na sua competência. Ou seja, o Estado não pode invadir competência administrativa nem legislativa da União, o município não pode invadir o Estado não pode invadir o município não pode invadir competência da União. Por quê? Porque elas estão elencadas ali, nos artigos da Constituição, elas estão elencadas. Exemplo, competência da União, você vai ver competência administrativa no 21, competência legislativa no 22. E você vai ver competências legislativas do município no 30, inciso 1 e 2, e competências administrativas dos municípios no 30, 3 a 9, tá? Terceiro ao 9. Aí você tem essas competências. E o Estado, as competências remanescentes. Aquilo que não está enumerado para a União, aquilo que não está enumerado para os Estados. Então, é o que sobra, né? Então você tem uma técnica que a gente chama de estanque por isso. Porque ela está ali, tá? Ela está ali escrita e você não pode invadir. Você não pode invadir. O que a Constituição diz que era competência da União, só a União pode legislar sobre aquele tema. Ou só a União pode administrar aquele tema. Tá? E aí, gente, fica uma dicasinha que eu dou aqui para vocês, até para facilitar. Ó, normalmente, né, pela lógica, as competências que a União administra é porque ela legisla. Por exemplo, compete à União emitir moeda. Quem é que vocês acham que vão legislar sobre política monetária, por exemplo? A União. Se o 21 vai dizer que cabe à União administrar, emitir moeda, a responsabilidade dela, por óbvio, você vai achar lá no 22 um correspondente. Olha, quem vai legislar sobre política monetária, cambial, é quem? A União. Então, há essa relação que é interessante, que é importante e que às vezes até facilita você memorizar, né, você aprender isso aí. Tá? Bom, técnica fechada, estanque. Tá? Matérias ali enumeradas, administrativas da União, legislativas e administrativas dos municípios. Cada ente na sua, hein? Não pode invadir a competência do ente. Por exemplo, o Constituinte originário disse que compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito penal, aeronáutico, marítimo, eleitoral, trabalho, desapropriação, trânsito, transporte. Só quem pode legislar sobre esse assunto é ela, tá? Não poderá o Estado do Ceará, não poderá o Estado do Piauí, não poderá o Estado de Sergipe, entre outros, legislarem sobre essas matérias, porque elas são estanques fechadas. Ok? Pronto. Isso da mesma forma para a União, mesma forma para os municípios e a competência remanescente para os Estados. Essa é a técnica de repartição horizontal, fechada. Só que nós temos, gente, também, e aí a outra grande celeuma, né, acerca dessa matéria, é que nós temos uma técnica de repartição que se chama técnica de repartição vertical. Vertical. O que é a técnica de repartição vertical? A técnica de repartição vertical foi pensada assim, né? Ela foi criada pela Constituição de Weimar, uma famosa Constituição da Alemanha de 19, Constituição dos Direitos Sociais. Tá? Escreve Weimar, mas a pronúncia é Weimar. Tá? O que acontece é o seguinte: essa Constituição ela fez uma previsão de que, ao invés de os entes ficarem apartados, fechados, cada um na sua, imaginou-se, né, a competência em que os entes pudessem atuar
conjuntamente. Os entes pudessem atuar juntos para criar um novo tipo de federalismo. O federalismo que passou a se chamar de federalismo neoclássico. Federalismo de cooperação. Tá? Cooperação. O federalismo típico do Estado paternalista, do welfare state, do Estado do bem-estar social. Por quê? Cooperativo. Porque ao invés dos entes atuarem isoladamente, eles vão atuar juntos para atingir uma determinada finalidade. Então, começou a se preocupar com matérias como fauna, flora, meio ambiente, direito econômico, tributário. Essas matérias, direito penitenciário, educação, essas matérias, elas são do interesse de um ente só? Não, gente, elas interessam a todos os entes. Ó, meio ambiente ecologicamente equilibrado interessa ao Estado, ao município, à União. Questão da educação, ao interesse dos entes, de um modo geral, tá certo? Questões penitenciárias, aí tem várias matérias, né? Custas processuais, direito econômico, matéria em direito processual, custas forenses. Essas matérias aí, elas integram aí esse rol de competências que são comuns. Aí essas competências comuns, quem está com a Constituição aí aberta está vendo o seguinte, no 23, artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, DF, municípios. Está lá. São competências, gente, que se vocês observarem, competências difusas, coletivas, que o interesse vai além da esfera individual. Isso é um interesse coletivo na preservação dessas matérias administrativas aí. O 24 tem um gargalozinho muito interessante aí acerca dessa questão. Porque o 24 fala da legislação concorrente. E a legislação concorrente, ela acaba criando algumas dúvidas, né? Algumas dúvidas interessantes. Porque no âmbito da competência legislativa concorrente, funciona assim. A União edita normas gerais acerca de determinada matéria. Eu dei um exemplo na sala de aula, vocês vão lembrar, na semana passada, da questão da educação. Até dei o exemplo da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9496, tá? De 96. Então, eu dei aquele exemplo, né, dentro desse âmbito aí, para a gente trabalhar. Trabalhamos no quadro ali direitinho, né? Então, no âmbito da legislação concorrente, compete à União editar normas gerais sobre determinada matéria. Se vocês olharem, essas normas gerais significam o seguinte: são normas, gente, de caráter principiológico, bem generalístico. O próprio nome da lei já entrega isso, Lei de Diretrizes e Bases. Quando você começa a ler a LDB, você vai ver que tudo são o quê? Princípios a serem atingidos, objetivos a serem conquistados, tá certo? É sobre isso que trata. E aí, na legislação concorrente, é aberto a possibilidade de os Estados-membros suplementarem no que couber a legislação federal. Tá? Os Estados podem suplementar sem problema a legislação federal. Tá? Obviamente, desde que não a contradiga, né? Não vá de encontro à legislação federal. Na realidade, a ideia da suplementação é para atender às suas peculiaridades. Tá? Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês de peculiaridades. Lá no DF, Distrito Federal, tem uma obrigatoriedade do ensino do espanhol nas escolas do ensino médio. Isso vai atender uma peculiaridade do DF. Tá? Outros estados, como por exemplo a Bahia, suplementa a legislação federal trazendo história, né, da formação do povo da Bahia, enfim, da formação da composição de grupos étnicos africanos que compõem a população do estado da Bahia. Portanto, aquilo ali não está na LDB, ela está suplementada para atender uma peculiaridade daquele estado, tá certo? Então, ela funciona mais ou menos assim. A grande questão, e aí é onde mora o perigo, a atenção que você vai ter que ter com essa matéria, é o seguinte. Tá, no âmbito da legislação concorrente, cabe à União editar normas gerais e os estados suplementarem. Mas e se a União não editar normas gerais? Se a União não edita? Aí aquela matéria fica lá, assim, sem nenhum tipo de normatização? Não, né? Se a União não exercitar o seu papel constitucional de editar as normas gerais, os estados passam a assumir competência legislativa plena. O que é isso? Legislar tanto sobre questões gerais, principiológicas, como a legislação peculiar, né, para atender a sua peculiaridade. Funciona assim. Tá.
Agora, olha a questão que eu coloquei para vocês, finalzinho da aula da semana passada. Olha a questão. A União não legislou, os estados passaram a assumir competência legislativa plena, tá? Mas a União resolve legislar. E aí o que vai acontecer? O Estado ou os estados editaram normatizações. O que vai acontecer agora? Como é que vai funcionar esse choque aí? Vai funcionar assim, tá? A legislação estadual vai ter a sua eficácia suspensa naquilo que contrariar a lei federal. Eficácia suspensa. Alguém pode pensar, mas é um caso, por que não revoga? Não, primeira aula é isso aí. Lei federal não revoga lei estadual não revoga lei municipal, porque você não vai ter uma hierarquia entre essas legislações. Isso é resolvido por questão relativa à eficácia, à competência, tá? Porque os entes todos eles são autônomos, então não tem uma autonomia maior que a outra, são autônomos, tá? Essa é a dinâmica do nosso federalismo. Então, o que vai acontecer com a legislação estadual, nesse caso, ela vai ter a sua eficácia suspensa, tá? Professor, por que não revoga? Primeiro, por essa questão da autonomia, tá? Se um ente não é mais autônomo que o outro, então não há que se falar em revogação de uma lei federal para revogar uma estadual, para revogar uma municipal, não há que se falar nisso, tá? Por força do artigo 18, caput, a Organização Política Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, DF, municípios, todos autônomos, sem distinção e sem autonomia maior que a outra, porque isso não existe, tá? Então, não haveria que se falar em revogação. O que ocorre, na verdade, é a suspensão da eficácia. A lei estadual fica com a sua eficácia ali suspensa, no que contrariar a normatização federal, no âmbito da legislação concorrente. Tá, gente? E olha que interessante. Por que essa suspensão? Porque é o seguinte, pode ou não pode a lei federal ser revogada? Pode, não pode? E aí a lei federal sendo revogada, não poderia a lei estadual voltar a ter vigência? Poderia, não poderia? Então, é isso que caracteriza a ideia da suspensão de eficácia, tá certo? Agora eu quero fazer alguns comentáriozinhos aqui finais e até algumas questões jurisprudenciais julgadas pelo Supremo, sobretudo acerca dessa parte da técnica de repartição de competência, tanto da técnica de repartição horizontal, que é a estanque, fechada, cada ente na sua, quanto a técnica de repartição vertical, fruto do federalismo de cooperação, tá? Então só vamos ver aqui algumas coisas, só algumas coisas rápidas aqui, tá certo? Já tá ficando tarde, né, aí... Já eu vou deixar vocês descansarem aí, mas só lembrando, nós vamos ter mais aulas, hein, para compensar aí as ausências na faculdade. Vamos ter mais aulas, não para por aqui, tá? Vamos ter outras lives aí, dando continuidade ao assunto. Semana que vem eu já vou falar de intervenção federal para vocês. Então, intervenção federal e intervenção estadual, né? Então vamos lá, ó. Repartição horizontal, estanque, fechada. O Brasil adota desde a Constituição de 1891. Não se esqueçam daquele caso que eu falei, excepcional, de admissão de delegação. Em matéria legislativa, o artigo 22, parágrafo único, autoriza... parágrafo único do 22 autoriza delegação legislativa mediante 3 requisitos. Estão lembrados aí quais foram os 3 requisitos? Porque eu já falei em sala de aula, hein? Eu já falei em sala de aula os 3 requisitos. O primeiro é o requisito formal. Para haver delegação das matérias do 22, o primeiro requisito de natureza formal, tem que ser uma lei complementar. Segundo requisito de ordem material. Não se pode delegar toda a matéria, você delega partes. Eu dei o exemplo do direito civil. A União não pode delegar para os Estados-membros legislarem sobre direito civil, mas ela pode delegar para legislar sobre questões específicas do direito civil. Exemplo, posse e propriedade, questões específicas, né? Esse é o segundo requisito de natureza material. E o terceiro, gente, o requisito de natureza isonômica. Não se esqueçam do artigo 19, parágrafo 3º, princípio da homogeneidade do Pacto Federativo, princípio isonômico. Se delega para um Estado, tem que delegar para todos.
princípio da homogeneidade do Pacto Federativo. Tá? Bom, olha só que coisa interessante. Vamos ver aqui alguns casos. Vamos ver aqui alguns casos julgados pelo STF. Alguns eu até cheguei a falar em sala de aula. São tantos os casos, assim, os casos assim, os mais extremos que existem, né, acerca dessa matéria. Comentei com vocês. Um caso interessante que eu sei que eu não comentei em sala, que não deu tempo. Havia legislação estadual determinando valor máximo para pagamento de estacionamento privativo, estacionamento privado, né? E essa legislação, olha que coisa interessante, a legislação essa foi declarada inconstitucional, porque quando o Estado dizia valores mínimos e máximos a serem cobrados em estacionamentos privados, né? Embora seja uma questão que sempre preocupa a gente, né? Os estacionamentos estão cada vez mais caros, né? Mas olha o que acontece. Essa não é uma competência do Estado. A partir do momento que o Estado vem e dita valor mínimo, valor máximo para se cobrar no estacionamento, né? O que o Estado está fazendo ali? Está legislando sobre posse e propriedade. O que é isso? Direito civil, né? E direito civil, quem é que tem competência para legislar? A União. Logo, normatizações desse tipo já foram declaradas inconstitucionais. Lembram do caso paradigmático que eu contei para vocês na aula passada? O caso lá de Rondônia, né? Os trabalhadores da construção civil que chegassem uns minutinhos antes do expediente, 15 minutinhos antes, teriam café, pão e leite fornecidos pelo empregador, pelo obreiro. E aí, em que pese a boa vontade do legislador, o que estava o legislador lá do estado de Rondônia fazendo com isso aí? Ele estava usurpando competência da União, porque ele estava legislando sobre o direito do trabalho. Quem é que tem competência para legislar sobre o direito do trabalho? A União, né? E inúmeras outras legislações, gente, Brasil afora, legislando, disciplinando, questão de uso do capacete, questão de percentual de insufilme nos veículos. Quem é que tem competência para legislar sobre trânsito e transporte? A União. Não é normatizações dos estados, não é dos municípios. Artigo 22, inciso 11 da Carta Constitucional. Né? Tem alguns exemplos. Vou contar um caso aqui do Ceará, um caso do Maranhão muito interessante. O caso do Maranhão, acho que eu contei para vocês em sala de aula. A legislação de 2008 do Maranhão estava determinando até que o horário limite que bares poderiam vender bebidas alcoólicas. Foi feito até um estudo pela Secretaria de Segurança Pública, diminuindo em 25% ali número de homicídios e tal, porque limitaram a venda de bebida alcoólica até as 2 horas da manhã. Só que o que o Estado do Maranhão fez nesse caso? Usurpou a competência que é dos municípios. Que competência é essa que eu estou falando? Cabe aos municípios legislarem sobre assunto de interesse eminentemente local. E horário de funcionamento do comércio é interesse eminentemente local. Tá? E aí, essa legislação foi declarada inconstitucional sob esse argumento. Agora, deixa eu dar uma pegadinha para vocês. Pegadinha muito boa. Estou acabando de dizer que o horário de funcionamento do comércio é competência de quem? Dos municípios, não é isso? Cuidado, gente. A maior pegadinha que acontece é quando vem a questão dos bancos. Horário de funcionamento dos bancos. Alguém vai pensar, bom, então cabe aos municípios definirem que horário os bancos vão funcionar. Esse é o cuidado que você vai ter, porque tem que ter esse cuidado, tem essa sutilezazinha, tá? Essas questões envolvendo as competências dos entes, ela é resolvida pela técnica da predominância dos interesses. Eu anotei isso no quadro. O interesse da União é o interesse geral, o interesse nacional. O interesse dos estados é o interesse regional. O interesse dos municípios é o local. Tá? Bom, em que pese seja interesse dos municípios, o horário de funcionamento do seu comércio de um modo geral, não esquecer. Os bancos é o interesse predominantemente nacional. Por quê? Porque é competência da União legislar sobre o sistema financeiro nacional. E os bancos se inserem dentro desse sistema financeiro nacional. O STJ já até sumulou a questão, tá? Súmula 19 do STJ sumulou essa questão sobre a questão do horário de funcionamento dos bancos. Agora, uma curiosidade. Tudo mais relativo cabe ao município. Exemplo, tempo de atendimento nas filas. O município pode legislar sobre tempo de espera nas filas. O município pode legislar sobre a questão da existência de toaletes, banheiro, tá? dentro do banco.
poltronas, uma quantidade de poltronas para questão de fila de espera, tá? Atendimento. Isso aí o município pode legislar. Então, essa questão é tranquila de resolver. Olha um caso curioso, um caso bem interessante. Lá no município de Joinville, Santa Catarina, que é inclusive a maior cidade de Santa Catarina, Joinville, é maior até do que a capital Florianópolis, teve uma lei municipal que determinou o seguinte, que as farmácias em Joinville, tá, deveriam ter uma distância mínima de 500 metros uma das outras. Tá? Então, atentem para essa questão. O município de Joinville edita uma lei, tá certo, em que ele disciplina, olha, farmácias, estabelecimentos comerciais, na realidade não era nem a lei era mais genérica, a lei dizia, estabelecimentos comerciais do mesmo ramo devem figurar uma distância de 500 metros um dos outros, tá? E aí, essa legislação, olha que interessante, num primeiro momento, friamente, você vai dizer, bom, isso aí é um assunto de interesse local, né? Só, gente, que a coisa, às vezes, ela ganha, tem uma complexidade para você conhecer a estrutura, o funcionamento da nossa Constituição. A nossa Constituição, ela tem uma série de princípios e direitos que estão espraiados, espalhados. E às vezes a gente quer identificar uma coisa num artigo e a gente não acha. Essa lei foi declarada inconstitucional. Mas ela não foi declarada inconstitucional por ela estar usurpando necessariamente uma competência de outro ente. Sabe qual foi o motivo da declaração de inconstitucionalidade dessa lei do município de Joinville? Foi porque ela estava violando um princípio de direito econômico. Qual é o princípio do direito econômico que caracteriza, tá certo, o nosso Estado brasileiro? O princípio da livre concorrência. E você vai achar o princípio da livre concorrência lá no artigo 170, inciso 5º. Então, uma lei dessa natureza, ela está violando a livre concorrência, tá certo? E não se esqueçam, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o quê? A livre iniciativa. Né? Artigo 1º, inciso 4º. A livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. Então, a violação aí compreendia a livre concorrência, ok? Então, nós temos, assim, exemplos os mais... detalhe, essa questão que eu estou falando, ela foi até sumulada. Dá uma olhadinha, não me recordo agora com exatidão, mas ou é a súmula 645, ou é a 646, ou é a 647. É uma das três, que foram 3 súmulas editadas simultaneamente ali sobre essa temática envolvendo o município. Né? E aí aconteceu esse caso. Um caso aqui do Ceará, um caso muito interessante. Ação direta de inconstitucionalidade 307. Muito interessante esse caso. A Constituição do Estado do Ceará determinava o seguinte, que competia aos municípios transportarem crianças da zona rural para as escolas na zona urbana. Crianças pobres, ali a partir... Eu não me engano se era... Eu não me lembro se o dispositivo era até o 5º ano ou era a partir do 5º ano transferir da zona rural para a zona urbana. Né? E tinha mais coisa na Constituição do Estado do Ceará, dizendo o seguinte, que até onde deveria funcionar o logrador, ou seja, onde deveria funcionar a sede da prefeitura, né, da Câmara Municipal, e tinha mais. Tudo isso foi julgado nessa DIN 307. E tinha dizendo mais, que se o prefeito se ausentasse por mais de 10 dias do município, tinha que pedir autorização à Câmara Municipal. Olha, 3 situações de flagrante violação e que foram declaradas inconstitucionais. Eu acho que esse julgado é de 2008, 2009, tá? Eu tô até dando um número aqui, porque essa eu me lembro de cabeça dessa DIN 307. É um exemplo muito clássico, muito bom sobre a autonomia dos municípios. Olha, eram 3 situações que a Constituição do Estado do Ceará violava a competência dos entes municipais. Primeiro, cabe aos municípios dizerem onde que vão funcionar as suas sedes administrativas. Cabe ao município, através da sua Câmara, que o prefeito se ausente, ele peça autorização depois de um lapso temporal, mas não é a Constituição do Estado. O que o Estado tem a ver com isso? Isso aí é matéria afeta ao âmbito municipal, tá? E também não pode o Estado do Ceará obrigar ou determinar como o município vai proceder ou eventualmente o transporte de crianças, né? Enfim. Outra questão interessante, eu sei que tem a legislação federal mais recente acerca da utilização dos faróis nas estradas, mas
Anos e anos atrás, o Distrito Federal editou uma lei dessas, dizendo que nas saídas das rodovias do Distrito Federal, os carros tinham que caminhar à meia luz. Lógico que essa legislação foi declarada inconstitucional, sob o argumento que não cabe aos entes federativos, senão a União, legislar sobre trânsito e transporte. Portanto, se algum Estado, antes dessa legislação federal, tivesse editado normatização do tráfego, dos veículos, em BRs aí, né, com farol aceso ou meia luz, ela era inconstitucional. A União legislando está ok, é constitucional. Mas não os estados e muito menos os municípios editarem normatizações nesse sentido. Não cabe. Outro caso interessante também, que eu estou lembrando aqui de memória. Havia muita discussão sobre a questão da lei de meia entrada. Meia entrada. Né? Meia entrada. Quem que poderia legislar, se poderia legislar ou não. E aí coube, os estados passaram a editar normatizações acerca da meia entrada. E aí nenhum problema, né, gente? Porque se você olhar o 24 da Constituição, que é a competência concorrente, tem competência concorrente para legislar sobre direito, isso aí é matéria de quê? Meia entrada. Direito econômico. E quem é que pode legislar sobre direito econômico? União dos Estados. Tá ok, tá tranquilo, né? Meus queridos, isso aqui era um complemento que eu queria fazer a respeito da aula da última terça-feira, né? Nós estamos completando exatamente 8 dias depois da aula de terça-feira, tá certo? Eu queria reforçar, então assim, ainda que eu tenha falado um pouco mais rápido, mas é porque foram conteúdos que a gente já ministrou ao longo das aulas, e aí eu tô aproveitando só para fazer essa digressão, porque a gente teve essa ausência, né? Hoje, uma ausência muito sentida, então essa aqui é uma forma de aplacar um pouco da saudade que eu tô de vocês, tá certo? Olha só, meu querido amigo Thiago dos Extensos Vale Pestana, que prazer em recebê-lo aqui, meu amigo, seja muito bem-vindo. E aí, ele tá falando que eu sou autoridade do direito constitucional. Gente, no Maranhão não tem quem saiba mais direito civil que esse homem não, tá? Se alguém for lá no Maranhão e quiser saber alguma coisa de direito civil, esse aí é o cara. Bom, então eu tô falando assim um pouco mais rápido porque foram assuntos que a gente já falou. A gente já discutiu isso na semana passada, exatamente terça-feira, né? Hoje a gente, infelizmente, não tivemos nosso encontro. Então eu quis assim, rever essa temática com vocês, porque é uma temática um pouco mais complexa, realmente, eu admito, para quem está iniciando o estudo de direito constitucional. Eu espero que quem não tiver entendido aí possa ter aclarado um pouquinho. Olha só, muito prazer, muito boa noite receber aqui o meu patrão, aqui, o professor Márcio Gabriel. Que bom vê-lo aí, meu ilustre, queridíssimo coordenador. Então, pessoal, eu tô fazendo essa complementação de conteúdo, mas é o seguinte, nós vamos na próxima aula, já não será mais uma revisão, tá? A gente ainda vai ter uma semana, né, que a gente não vai estar sem aula por força dessa paralisação, dessa suspensão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar no nosso próximo encontro, eu vou marcar ainda, vou marcar nos stories com vocês, como eu fiz hoje, porque eu fui pego de surpresa, né? Eu fiquei sabendo da suspensão, já estava indo para a faculdade. O professor Márcio me avisou, já tinha até me arrumado para ir. Graças a Deus que eu não saí de casa, mas já estava arrumado para ir. Então eu acabei preparando isso aqui já para a gente semear o terreno, para que na próxima aula a gente vá tratar de intervenção. Aí a gente vai tratar de intervenção federal e intervenção estadual. Semana que vem a gente vai tratar desses assuntos. Tá? Então isso já é o quê? Já é aula nova. Aula nova, tá? Conteúdo novo. Então, quero contar com a presença. Tô decepcionado com o terceiro período. O segundo compareceu aqui em massa, deu para eu fazer chamada. O terceiro não deu para fazer chamada. Não tem nem metade da turma aqui, hein? Decepção total. Lembrar que suspensão de aula não é férias, tá? É para estar todo mundo em casa. Se era para estar em casa, era para estar assistindo a aula aqui. A aula está sendo ministrada, né? Pessoal que não quis. Mas, seguinte, o nosso encontro, eu vou marcar, pode ser que seja na próxima segunda ou na próxima terça, vamos tentar marcar no horário da aula. Eu ainda vou marcar uma aula, essa semana ainda, para o primeiro período, que ainda está faltando, mas semana que vem eu conto com todo mundo aqui. Vamos elevar esse quórum aí, porque foi decepção, hein? Decepção. Semana que vem, intervenção federal, tá certo? Um abraço a todos, muito obrigado aí pelos que puderam assistir, tá certo? Cuidem da saúde,
abraço e até... um abraço para quem for de abraço, né, e um cheiro para quem for de cheiro. Até a próxima semana com intervenção federal. Valeu, pessoal!